já chamo a professora Cíntia Nojimoto. A professora Cíntia é arquiteta urbanista pela Universidade de São Paulo. Pela USP, ela também concluiu seu mestrado em arquitetura e o seu doutorado em ciências. Atualmente, a professora Cíntia é coordenadora de um dos 4 eixos do PISAC, que é o eixo de prototipagem. Também é professora na FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na Universidade de Brasília. E no TED, a professora Cíntia compôs a equipe do BIM e coordenou também a equipe de revisão técnica. Professora Cíntia já está projetando sua tela. Uma excelente apresentação, professora. Obrigada, professora Thalita. Uma boa tarde a todos. Então, eu sou a professora Cíntia, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UNB, e eu vou apresentar para os senhores hoje um pouco do nosso processo de projeto em BIM. No entanto, um processo de projeto aqui de uma abordagem um pouco diferente, talvez, do que a gente costuma ver, né, quando a gente fala em BIM. Aqui o foco não é o uso de certas ferramentas ou de certas, né, aplicações computacionais, embora eles sejam absolutamente importantes nesse processo, todos esses recursos tecnológicos, mas aqui eu vou focar em um outro aspecto, um aspecto que envolve o planejamento a importância do planejamento desses processos de projeto e a importância que a informação tem nesses processos, de entendermos o que é, de fato, uma informação da construção, né? A primeira coisa, né, que talvez nós precisamos compreender aqui, que no BIM não se trata apenas de um modelo tridimensional, né? Associado a esse modelo tridimensional, nós temos muitas informações, né? Uma informação, mas que não é somente um dado, é uma informação estruturada, organizada e que pode ser e que é intercambiável, né? Então, nesse sentido, né, inclusive da diferença do que é informação e do que é dado, né, vou colocar aqui essa piramidezinha, né? Então, muitos autores, inclusive, comentam sobre o BIM como uma base de dados, como um grande banco de dados, né? De fato, ele se constitui aí, ele é suportado por um grande banco de dados, né, dos elementos da construção, né? Mas esses dados eles precisam ser organizados de forma estruturada, é aí que entra a informação, né? A definição de informação. Tá? Quando nós temos essa informação, a gente pula, então, para o que é o conhecimento, né? Ou uma informação organizada. Né? E, do ponto de vista aí, né, no topo da pirâmide, se a gente fosse, né, usar esse triângulo, essa pirâmide como referência, nós temos, então, esse conhecimento aplicado aí como uma sabedoria. Né? Então, uma das descrições que nós podemos dar aqui para esse Building Information Modeling é justamente esse mecanismo, esse processo de transformação de dados em informação, que, para se adquirir conhecimento sobre, né, os elementos da construção, sobre a construção em si ou do ativo, e que vai nos permitir agir com uma certa sabedoria em relação às tomadas de decisão ao longo do processo de projeto. Então, considerando, portanto, né, o que é a informação e a importância dela no processo de projeto em BIM, né, há alguns princípios que são importantes de serem internalizados, né, num processo de projeto em BIM. A PAS, que era uma norma inglesa, 1192, ela diz o seguinte, que nós devemos permitir que a informação seja utilizada em alteração ou interpretação, né? Mas para isso, nós precisamos organizar essa informação de uma forma adequada, né? E outro aspecto muito importante, que é evitar desperdício de tempo procurando ou esperando uma certa informação, fazer aí uma superprodução de informação que ela não será utilizada, então, até na norma, né, na NBR ISO
19650 fala exatamente qual que é o nível de informação necessária para aquela fase, né, ou para aquele modelo de informação, porque a superprodução da informação significa também que você, né, está gastando um tempo de projeto, um esforço de projeto, ou seja, há um custo envolvido na produção e dessa informação e que ela não vai ser utilizada, né? Assim como, né, mesmo que a gente não tenha, né, ou que a gente já considere essa possibilidade de se colocar muitas informações, mesmo que elas não sejam utilizadas, né? A partir a partir das possibilidades tecnológicas disponíveis, também não é um procedimento adequado, né? Então, a norma coloca que esse superprocessamento da informação, só porque a tecnologia nos permite isso, também é um princípio que nós devemos, né, uma ação que nós devemos evitar nesse processo de projeto. E aí, novamente, voltando com a questão do nível de informação necessária, esse nível de informação necessária, ela está relacionada também com uma combinação entre dados gráficos, né, ou digamos assim, a geometria, né, desses nossos elementos da construção e também com os dados não gráficos, né? Nem sempre a gente precisa modelar todos os elementos num detalhe muito alto, num detalhe geométrico muito alto, né? Nós podemos, em muitos casos, inserir informações que vai ajudar tanto na especificação técnica, como vai contribuir ali para a extração de informações para usos diversos, sem a necessidade de termos uma representação geométrica sofisticada, né? Então, esse alinhamento, que é também que a gente chama desse nível de informação necessária para cada fase ou para cada uso, né? O uso desse modelo de informação do projeto, ou um modelo de informação de ativo, quando nós estamos falando de modelos que serão utilizados para a operação e manutenção dos empreendimentos, tá? Bom, então, se eu tenho que ter um cuidado com essa informação, né? Como que eu começo o meu processo de projeto em BIM? Né? Basicamente, a gente precisa responder, né, a essas perguntas: o que, como, quem e quando, né? E por o quê, né? Aí a gente entra exatamente na definição dentro de um ciclo de vida do ativo, do empreendimento, né, considerando aí que nós temos que o BIM, né, ele percorre, né, as informações da construção, ela percorre toda essa cadeia o ciclo de vida da edificação, então do projeto para a documentação, a construção, o reuso, o desmonte, né? Então, identificar para que nós queremos, até onde nós vamos com esse nosso modelo de informação de projeto. No nosso caso aqui, o projeto do DPEI, né, focado até a parte de documentação, né, ou seja, ao final né, nós fizemos os projetos, a concepção, né, algumas análises, inclusive, como imagino que a professora Luciane irá falar em seguida, para a documentação, né? Só que essa documentação também é uma documentação no qual o orçamento ele também está parametrizado em relação aos modelos de informação, né? Então, a ideia aqui é justamente automatizar certos processos, certos procedimentos, usando os modelos de informação para, por exemplo, extração de quantitativos. Né? Se eu fosse usar, por exemplo, se eu precisasse, né, fazer uma simulação de canteiro de obra, de execução da obra, aí já seriam outras informações
que eu devo considerar e devo inserir nesses modelos de informação do projeto, para que eu consiga, então, fazer essas simulações 4D ou 5D, e assim por diante, né? Então, são camadas de informação que são incrementadas conforme as fases ou o uso pretendido dos modelos, né? E por falar em uso, um procedimento que inclusive, né, uma referência, né, digamos assim, dos usos possíveis que nós temos para os modelos de informação de projeto, né, ou de ativo, é uma tabelinha, né, até elaborada aqui pela Penn State, que eu coloquei mais para ilustrar, né, mas é importante identificarmos aí qual que vai ser o uso de fato desse modelo, né, ou seja, ou o uso pretendido. Ou seja, que é começar exatamente com o fim em mente, começar o projeto com o fim em mente, porque aí eu vou ajustando a minha informação lá no começo do meu processo de projeto para atender esse uso específico. Então, se, por exemplo, eu vou precisar de um modelo para fazer alguma análise de desempenho energético, né, eu preciso inserir informações nesse modelo para que seja possível fazer ou construir essas simulações em outras aplicações, né? Assim como, né, nós aqui no nosso exemplo usamos os modelos para extração de quantitativos, né? Então, as informações foram parametrizadas de uma certa forma, onde a equipe de orçamento pôde extrair algumas das informações diretamente a partir dos modelos tridimensionais ou dos modelos de informação de projeto. Então, a gente começa então esses projetos, né, esse processo definindo, né, ou elencando esses possíveis usos dos modelos, né? Aqui no nosso exercício, né, nós organizamos as nossas atividades, né, agora entrando mais na segunda pergunta, que é o como, né? Organizamos as nossas ações, as nossas atividades de projeto em 3 níveis, em estratégico, em tático, operacional. Estratégico, onde mais focado em objetivos estratégicos, no operacional, no gerenciamento de diretrizes, né, e o acompanhamento do processo de projeto, e no nível operacional focado na rotina, né, em quais são os procedimentos relacionados à rotina, no caso, por exemplo, posso citar aqui, né, dentro do nosso processo, que se enquadraria dentro de um nível operacional, né, processos de modelagem em si dos modelos de informação, né, a produção de elementos paramétricos, a modelagem das edificações, né, processos de checagem, né, de detecção de interferências, e essas ações estão relacionadas a esse campo do operacional, né? No nível de estratégia, tático, né? Então, nós temos aí os procedimentos, por exemplo, de intercâmbio de informação, né? Como são feitas as entregas, quem vai checar o que está sendo entregue, quem vai verificar as informações, como vai ser feito, né, a entrega. Então, os procedimentos que respondem a essas perguntas, eles estão aqui, né, consideramos que eles estão nesse nível tático. E no nível estratégico, aí são aspectos, de fato, gerais dos projetos, né, orientações gerais, não só do ponto de vista do programa, né, da tipologia arquitetônica que está sendo projetada, mas também até a questão dos usos pretendidos do BIM, dos usos dos modelos, eles acabam entrando aí nesses objetivos estratégicos, né? Com isso em mente, nós começamos a elaborar, nós fizemos um fluxo, né, para cada um desse nível, em relação, aqui uma relação dos documentos a serem produzidos aliás, até antes
há um processo de projeto em BIM, né? Então, tanto requisitos de intercâmbio de informação, plano de execução BIM, né? Termos de referência, no caso, né? Então, isso em nível estratégico, do ponto de vista tático também, né? O que estaria, né? Aí aqui mostrando como que eu troco a informação com os planos individualizados de entrega de informação e os planos mestres, né? Quem vai fazer, quem que é o responsável por tal informação, né? Isso tudo aparece aqui nesse nível, nos procedimentos ligados ao nível tático e no nível operacional, aqui, então já focado né, nos procedimentos de modelagem de cada equipe, de detecção de interferências, né? Então, com esse planejamento, né, nos ajuda, inclusive, a organizar as informações que vão ser tanto transmitidas, né, nas várias instâncias, desde o estratégico, como também o tático, e o operacional, entre equipes, né, ou seja, como que eu vou enviar um arquivo para uma outra equipe, que tipo de informação a equipe de instalações complementares precisa, né? Então, processo, né, nesse planejamento BIM, a gente precisa, então, definir também como que vai ser esse intercâmbio de informação, né? Então, aqui nós usamos né, nós podemos experimentar algumas versões de FC, algumas configurações de IFC ao longo desse nosso processo de projeto, né? Assim como o que deve ser exportado ou não em função de cada disciplina e como a informação precisa estar organizada para ela ser útil para uma outra disciplina, né? Essas informações nós conseguimos organizar por meio de parâmetros dentro dos softwares de modelagem para que a gente repasse a informação de fato que vai ser útil para uma equipe que irá utilizar esse modelo de informação. Outro aspecto muito importante nesse planejamento é definir um ambiente comum de dados, né? Nós tivemos aí, até em função né, por questões de sigilo, né, em função aí das tipologias, né, a serem projetadas. Então, nós usamos uma nuvem, né, específica, né, e associada a essa nuvem, né, para quem está ambientado com um ambiente comum de dados, essas plataformas que fazem esse gerenciamento de arquivos e processos de revisão e versões, etc., né, nós tivemos que adaptar, inclusive, né, criando algumas outras ferramentas para justamente ter um controle tanto de versão, controle de revisão, controle de quem vai receber tal informação, quando vai receber, né? Então, nós tivemos que criar alguns procedimentos e algumas ferramentas próprias em função da especificidade do projeto, né, dos projetos serem desenvolvidos, para podermos ter, então, uma troca de informação entre todos os atores envolvidos nesse processo de projeto, né? Outro ponto que é muito importante também, que deve ser destrinchado com muito cuidado dentro desses processos BIM, inclusive numa fase de planejamento, é exatamente aqui a matriz de responsabilidades, né? Aqui a gente tem uma matriz muito específica, porque nós, né, estávamos fazendo um projeto de referência, mas além de sermos, né, estarmos atuando como projetistas, nós também, esse processo era um processo de pesquisa, né? Então, essa matriz de responsabilidades, ela foi específica para esse processo de projeto. Dentro dessas condições, nós nos encontrávamos enquanto projetistas / pesquisadores, tá? Então, é importante, né, no processo BIM, que essa matriz seja montada, né, cada um com as suas atividades, atribuições e também qual é a minha autoridade dentro deste processo de projeto,
né? E aí, para cada organização, para cada contexto, para cada projeto, haverá uma matriz específica, né? Dada aí as condições colocadas por cada processo, né? Um dos pontos mais importantes, a nosso ver, né, que aprendemos bastante nesse processo é justamente em relação à informação, né? Ou melhor dizendo, a revisão das informações, né? Então, nos modelos, né? Porque uma coisa é uma especificação técnica, outra coisa é a informação que vai estar lá nos modelos de informação do projeto que serão usados como referência. Então, essas estabelecer procedimentos de revisão das informações nos modelos, é um procedimento que é muito importante, começamos a adotar, né, afinal de contas, é uma pesquisa, começamos a fazer esses procedimentos de revisão para garantir a integridade da informação, né, checar a proveniência dessa informação e pensar que também essa informação, ela vai fornecer, né, insumos para, né, no caso do nosso projeto com o DPEI, para os estados desenvolverem também os projetos, né? Então, há uma continuidade, uma permanência dessa informação, desses modelos que serão utilizados por outros, né? Então, vamos a entender, né, nesse processo que a etapa de revisão de informação ela é muito importante, precisa estar incorporada, inclusive, em cronogramas de projeto, né? Todos esses processos, procedimentos, objetivos, né, do BIM, uso dos modelos, eles estão aqui, eles se, digamos assim, eles se formalizam em vários documentos, né, aqui para mencionar alguns. Então, em protocolos BIM, né, que nós elaboramos dentro desse contexto do projeto do DPEI, plano de execução, né, requisitos de informação, elencando como será o intercâmbio de informação, né, entre as partes envolvidas, matriz de responsabilidades, estratégias de colaboração, comunicação, manuais, muitos manuais com boas práticas, né, nós fizemos manuais de elaboração de elementos paramétricos, manuais de uso de rede, manuais de compatibilização, manuais para nomenclatura, né? Templates diversos para, por exemplo, plano de entregas da informação, né? Assim como procedimentos que foram utilizados tanto na modelagem como pelas equipes, né, de modelagem, como também para a compatibilização, para os clash detections, né, feitos ao longo dos projetos, também estratégias para justamente, né, esse ponto que nós consideramos que é muito importante, que é a revisão da informação que está inserida dentro dos modelos de informação. Tá? Desafios, né, encontrados ao longo desse longo processo que nós tivemos, mas muito enriquecedor, em relação justamente a definir essa quantidade e qualidade da informação, né? Quais são os requisitos de informação, né, aí dentro de cada ator, para que cada ator dentro desse processo consiga desempenhar bem o seu trabalho, né? Então, ele precisa nos fornecer, ou fornecer para os demais, o que de fato ele precisa receber enquanto modelo de informação, né? E como eu garanto a confiabilidade dessa informação, a proveniência, e também definir qual que é a informação necessária para cada fase, né? Entendendo que essa definição também, ela pode variar de projeto para projeto, ela vai variar em função do uso que vai ser pretendido para esses modelos, né? Ele é um processo de projeto em BIM, né? Ele é um processo, obviamente, mais colaborativo, onde há uma troca de informação, um fluxo de informação muito mais intenso, né? Tanto aí em volume mesmo de informação, não digo nem que é em volume de arquivos, mas é em volume de informação. Isso, para que ele seja absorvido, né? É importante uma alteração na cultura de projeto, né? Para que, de fato, a gente consiga incorporar
essas rotinas de trabalho com informação da construção dentro dos processos de projeto, né? E estabelecer rotinas de comunicação, procedimentos de colaboração, registros de decisões, né, ou de pendências ou de dúvidas, são fluxos, ou seja, dinâmicos, e eles vão sendo construídos também conforme a dinâmica das equipes, né? E, obviamente, a gente também teve, né, a gente enfrenta desafios do ponto de vista tecnológico, né? Tanto em relação ao processamento de informação, né? De termos uma quantidade muito grande de informação com a qual nós precisamos trabalhar, e também ainda há lacunas, né? Nós vemos que há lacunas em relação à interoperabilidade entre sistemas diferentes, né? Entre um software gerando o IFC para ser aberto, lido por um outro software, há ainda algumas lacunas, há ainda alguns desafios a serem vencidos, né, para que a gente tenha, de fato, uma interoperabilidade mais fluida dessas informações, né, e que a gente, de fato, consiga confiar nesses modelos de informação, né? Então, eu gostaria aqui, né, só para já encerrando, agradecer a oportunidade que me foi dada de participar desse grande projeto, agradecer a professora Raquel, professora Miranda, todos da equipe, BIM, todos os projetistas também, foi um grande aprendizado, né? Agradecer também do BEM pela oportunidade de fazermos esses projetos, né, e de pesquisarmos mais, inclusive, sobre esses processos de projeto híbrido. Então, muito obrigada a todos. Passo a palavra de volta para a professora Thalita. Professora Cíntia, muito obrigada pela sua palestra.